Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E o nosso assunto de hoje vai ser muito show de bola. Eu quero te contar 5 princípios de um mentor de negócio. Para você que está aqui e não me conhece ainda, eu sou Karine Queda e eu ajudo você que quer ajudar empresários e empreendedores a ter mais confiança e um método para fazer isso. Bora lá falar desse assunto? Quais são os 5 princípios do mentor de negócios? E aí, o primeiro deles, que eu super acredito, é o se importar. O que é isso, Karina? De verdade, quando a gente se importa com o nosso cliente, quando a gente está lá de verdade acreditando que o negócio do nosso cliente pode ser melhor, pode melhorar cada vez mais, quando a gente se importa com o que o nosso cliente está passando, quando a gente se importa com o resultado do nosso cliente, isso é uma das coisas que eu acredito que é fundamental para a gente que trabalha com empreendedores e empresários. Eles precisam desse nosso se importar. Por quê? Porque normalmente empreendedor e empresário se sente muito sozinho. Então, quando a gente de verdade se importa com o nosso cliente, a gente tem a confiança dele. Várias coisas melhoram quando a gente realmente se importa com o nosso cliente. Segundo princípio, estar em movimento. Por que eu encho tanto o saco de vocês para vocês estarem em movimento? Porque eu, por muito tempo, eu não entrava em movimento. Eu era uma pessoa que eu aprendia demais, estudava demais, pesquisava demais, só que entrar em movimento que é bom, era bem devagar. E eu acredito muito que quando a gente está em movimento, e eu falo muito essa frase, que quando a gente dá o primeiro passo, Deus coloca o chão, é justamente isso. Quando a gente começa a se movimentar, quando a gente começa a andar, isso muda muito. E esse estar em movimento vale para a gente e vale colocar o nosso cliente em movimento. Por quê? Porque o nosso cliente só vai crescer se ele estiver em movimento. Qual é o nosso terceiro ponto dos princípios de um mentor de negócios? Valorize as suas parcerias. Uma assistente financeira pode ajudar muito o seu cliente. Essa é apenas uma das parcerias que eu tenho. Outras parcerias que eu tenho na minha vida e que me ajudam muito. Eu tenho vários colegas parceiros que, como eles sabem que eu atendo empresário, quando algum empresário procura por eles e eles não querem atender, eles falam, conversa lá com a Karina, que ela pode te atender. E com isso, tem vários clientes meus que vêm de indicação de outros parceiros. Então, as parcerias, gente, são incríveis. Porque eu acredito de verdade que as parcerias fazem a gente crescer absurdamente. E aí, a gente vai para o quarto princípio. Construir relacionamentos. Como a gente constrói relacionamentos? Com o tempo. A gente precisa chegar próximo da pessoa para conhecer, mas depois, para construir um relacionamento, eu preciso de tempo para fazer isso. Eu preciso desenvolver ao longo do tempo esse relacionamento com a pessoa. E como a gente consegue se relacionar com as pessoas? Quando a gente é interessante. Porque se a gente não tiver nada que agregue na vida da outra pessoa, para que ela vai querer conversar comigo? Então a gente precisa entender o que é um assunto interessante para outra pessoa, para que realmente a gente possa criar este relacionamento. E isso é uma via de mão dupla. Então a gente precisa ser interessante para outra pessoa e a outra pessoa também precisa ser interessante para a gente. E por fim, a quinta coisa é: como princípio de um mentor de negócios, você precisa vender sempre. E o que é vender? Que eu quero tirar esse mito aí da sua cabeça se você falou, caraca, vender sempre? Como assim? Vender sempre é entregar o seu melhor para ajudar o seu cliente a resolver o problema dele. E aí, fica muito mais leve o que é vender sempre, não fica? Por quê? Se a gente está disposto a entregar o nosso melhor para ajudar o nosso cliente a resolver os problemas dele, caraca, isso fica muito mais leve do que aquela venda do vendedor chato lá de trás, sabe? Eu era uma pessoa que eu tinha muito problema com venda, gente. Mas a partir do dia que eu aprendi que vender é entregar o meu melhor para ajudar o meu cliente a resolver o problema dele, isso ficou muito mais tranquilo.